Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Biologia Mais. Nessa videoaula que eu preparei para vocês uma revisão daquele conteúdo da AP da DEPA, tá? Aquele conteúdo que eu coloquei naquela nota de aula para que vocês fizessem um questionário, tinham 5 questões. Eu vou fazer aqui uma revisão daquelas questões, tá? Algumas pessoas me mandaram mensagem pedindo para que isso fosse feito e é isso que eu vou fazer. Bora lá? Bom, gente, então nós temos aqui a primeira questão do nosso simulado, a nota de aula da DEPA. Ela dizia o seguinte: qual o genótipo de um casal opa, normal que tem uma criança hemofílica? Estamos falando de hemofilia aqui, herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X. Então, se um homem é normal para o caráter, ele é XH Y, porque ele é um homem, por isso ele tem o Y, e ele é normal para hemofilia, então ele tem um XH. A mulher dele também é normal para o caráter, então ela é XH, só que ele disse no exercício que o casal tem uma criança hemofílica. Para isso, a mulher precisa ter o gene da hemofilia. Sendo assim, as possibilidades: o primeiro do pai com o primeiro da mãe, XH, XH, que seria uma menina normal, o primeiro do pai com o segundo da mãe, XH, XH, uma menina portadora do gene, segundo do pai com o primeiro da mãe, XH Y, um menino normal, e o segundo do pai com o segundo da mãe, XH Y, um menino afetado. Então, ó, qual o genótipo de um casal normal que tem uma criança hemofílica? Homem normal, mulher normal, porém portadora, tem um menino hemofílico. Se o homem fosse afetado, né, XH, o exercício não é o que o exercício pedia, e se a mulher fosse XH, XH, não existiria a possibilidade de ter uma criança afetada. Portanto, a resposta não pode ser essa. Homem normal, mulher normal portadora é aqui a letra B. Só que, vejam só, lá no questionário da DEPA não era a letra B necessariamente, porque as questões estavam programadas para randomizar, ou seja, para que elas se alternassem em cada tentativa, tá? Então, quando você faz um questionário pelo AVA, a questão que é marcada correta, ela pode aparecer em qualquer uma das alternativas de acordo com a tentativa do aluno. Então, não necessariamente é a letra B. No meu caso aqui, no meu teste, deu a letra B, que é o XH Y, XH, XH. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. Aqui na segunda questão, nós temos o seguinte enunciado. Uma mulher normal, cujo pai era daltônico, casa-se com um homem daltônico. Então vamos lá, daltonismo, mesma coisa que hemofilia, só muda a letrinha. Então uma mulher normal, isso significa que ela é XDzão, X alguma coisa, tá? Cujo pai, ou seja, o pai dela, era daltônico, XDzinho Y. Com isso, o pai obrigatoriamente doou um Dzinho, XDzinho para ela, então ela é normal portadora. Esta mulher é casada, na verdade isso aqui é uma bolinha, tá gente? Eu troquei. Isso aqui é uma bolinha, isso aqui é um quadradinho, ok? Ela é casada com um homem daltônico, então o homem é XDzinho Y, ok? Esse é o que o enunciado traz. Qual a porcentagem de daltonismo prevista entre as filhas do casal? Para isso, basta fazer o cruzamento. Primeiro da mãe com o primeiro do pai, XDzão, XDzinho. Primeiro da mãe com o segundo do pai, XDzão, Y. Primeiro da mãe com o primeiro do pai, XDzinho, XDzinho, e o segundo da mãe com o segundo do pai, XDzinho, Y, tá? Então aqui nós temos uma mulher normal, nós temos um homem normal, um homem normal, nós temos uma mulher daltônica, ó, e nós temos um homem daltônico, tudo bem? Ele quer saber qual a porcentagem de daltonismo entre as filhas do casal. Filhas, então nós temos essa filha e essa filha. Ou seja, das mulheres nós vamos ter
50% ou meio das meninas como daltônicas, tá? O total, todos os filhos, vamos considerar todos os filhos. Qual que é a chance desse casal ter uma criança daltônica? 50% também, porque de 4 opções, 2 delas são daltônicos, tá? Qual que é a questão aqui? O homem já é daltônico, então isso aumenta muito a chance das meninas serem daltônicas, tá? E a mulher é portadora, isso faz com que a chance aumente mais ainda. Então nós temos duas situações aqui nesse casal, tá? Então nesse caso é isso. Lembrando sempre o seguinte, gente, quando você vai envolver uma herança ligada ao sexo, nós temos que tomar cuidado que o sexo já está embutido no cruzamento. Então quando eu falo XDzão, XDzinho, já está escrito que é uma mulher aquilo ali. Eu não preciso multiplicar por meio quando ele pede o sexo. Nós vamos ver isso nas próximas questões, tá? É diferente do albinismo, que é uma herança autossômica. Então quando eu peço a probabilidade de uma mulher albina, é 1/4, por exemplo, se for um casal em heterozigose, é 1/4 de albino vezes meio de ser uma mulher. No caso de uma herança ligada ao sexo, não, porque a indicação do sexo já está embutido no cruzamento, tá? Então vamos lá para a próxima questão. Estamos aí, terceira questão para nossa revisão, é o seguinte. Na espécie humana, o daltonismo é condicionado por um gene recessivo ligado ao sexo. Mais uma vez, gente, quando eu falo de ligado, peraí, quando eu falo de ligado ao sexo, estou falando do X. Quando eu falo de restrito ao sexo, estou falando do Y. Quando eu falo de influenciado, eu estou falando, por exemplo, daquelas características autossômicas que são dominantes em um sexo e recessivo no outro, como, por exemplo, a calvície. Calvície, tá? Calvície, que é dominante no homem e recessiva na mulher, ou então chifres. Isso eu estou falando de bovinos, tá? Chifres são dominantes no touro, né, no masculino, e recessivo no feminino. Então isso é influenciado. E tem também o limitado. Limitado é quando é uma herança autossômica. O homem e a mulher têm os genes, mas ele só se expressa em um dos sexos devido aos hormônios sexuais. O leite, que é uma característica da mulher, e da mulher grávida, da mulher que acabou de ter bebê, tá? Uma mulher que não esteja grávida, não esteja lactante, ela não vai produzir leite naturalmente, apesar de ter o gene. E no caso da barba do homem, o homem tem barba, tem o gene da barba, a mulher também tem gene para barba, tá? Fique bem claro aqui, se uma mulher começar a tomar hormônio masculino, é capaz que ela comece a produzir barba também, porque a mulher tem o gene da barba, só que é uma herança limitada ao sexo, que ela é relacionada com a expressão e é regulado pelos hormônios sexuais, que tem as diferenças do sexo, tá? Então vamos lá. Um casal de visão normal tem uma criança daltônica. Então o casal, mais ou menos aquele mesmo estilo. O homem é normal para o daltonismo, a mulher também é normal para o daltonismo. Só que como eles têm uma criança daltônica, tá? Eu tenho que falar que essa mulher ela é portadora, porque alguém tem que ter o gene. Se ambos fossem normais e sem a presença de gene do daltonismo, não haveria criança daltônica. Qual a chance desta criança ser uma menina? Então, ó, primeiro do pai com o primeiro da mãe. XDzão, XDzão, menina normal. Primeiro do pai com o segundo da mãe. XDzão, XDzinho, uma menina normal portadora. O XDzão da mãe com o Y do pai e o XDzinho da mãe com o Y do pai. Este casal só tem uma possibilidade, tá, de ter uma criança daltônica, que na verdade é um menino daltônico. Dentre as meninas, a probabilidade de ser uma menina é 0, porque as meninas vão herdar o XDzão do pai, o pai é normal e, consequentemente, as meninas também. Tá? Então, essa possibilidade aqui é 0. Agora, se atente a uma coisa. Pai normal, pai que não tem daltonismo, não tem possibilidade de ter uma menina com daltonismo. Tá? Isso vale para hemofilia também, para as heranças recessivas. Por quê?
Se ela é recessiva, a mulher tem que ter os dois genes alterados. Ou seja, o pai tem que mandar um gene alterado, no caso um Dzinho, e a mãe tem que mandar outro, para uma menina ser daltônica. Só que se o pai tiver um Dzinho, ele é daltônico. Então não se esqueçam disso. Mulher daltônica, obrigatoriamente o pai é daltônico. Mulher hemofílica, obrigatoriamente o pai é hemofílico também, tá? Nesse caso, como o pai era normal, a gente já consegue de cara saber que esse casal não pode ter uma menina daltônica ou hemofílica, dependendo da questão, tá? Falou, pai normal, não pode ter menina alterada, doente, porque ela necessitaria dos dois genes alterados, tá bom? Vamos para a próxima questão. Bom, gente, vamos aqui para a próxima questão. A hemofilia é caráter ligado ao sexo. Um homem hemofílico é casado com uma mulher normal, cujo pai era hemofílico. Qual a probabilidade do primeiro filho do casal ser menino e hemofílico? Então vamos lá. O homem, tá, é hemofílico. Então ele é XHY. Ele é casado com uma mulher que é normal. Então ela é XH, X traço. Só que esta mulher, o pai dela é hemofílico. Então, ó, deixa eu só pintar aqui para representar que o homem é hemofílico, o pai dela também. Então, ele é XHY. Com isso, obrigatoriamente, ele vai doar um Hzinho para a mulher. Bom, aqui nós temos, então, o genótipo do casal. Sendo assim, XHzinho do pai com XHzão da mãe. Na primeira opção, seríamos uma menina portadora. XHzinho do pai com XHzinho da mãe, teríamos aqui uma menina hemofílica. Y do pai com XHzão da mãe, nós teríamos um menino hemofílico, um menino normal. E o último, X do pai com o XHzinho da mãe, nós teríamos um menino hemofílico. Tá? Então essas são as 4 possibilidades. A probabilidade do primeiro filho do casal ser menino e hemofílico. Então veja, uma menina portadora é de 1/4. Uma menina hemofílica é de 1/4. Um homem, um menino normal é de 1/4. E um homem menino hemofílico é de 1/4. Lembre-se que eu comentei com vocês nas questões anteriores que a herança ligada ao sexo, o sexo já está embutido no resultado. Então não precisa multiplicar hemofílico, 1/4 de hemofílico vezes meio de menino. Já está lá, o XY já mostra que ele é um menino. Então por isso que a resposta aqui é de 25%. Nesse caso, foi essa questão aqui. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês estejam acompanhando aí a resolução e ficando felizes a cada resultado que eu dou, que você também está acertando, tá bom? Vamos agora para a quarta questão. Eu falei quarta, gente, mas na verdade é a quinta, é a última questão da nossa revisão, tá? Então veja só. Um homem que apresenta uma doença dominante ligada ao sexo, olha lá, uma questãozinha diferente daquelas que a gente estava acostumado, é casado com uma mulher que não apresenta a doença. Então vamos lá. Um homem que apresenta uma doença dominante. Se é dominante, ela tem que ser maiúscula. Como ele não falou que doença que é, eu vou usar o letra A padrão, tá? Então esse cara, ele é XAzão Y, tá? Ele é doente, então eu vou pintar ele aqui como doente. Ele é casado com uma mulher que não apresenta doença, mas veja, como aqui é uma doença dominante, para que a mulher não apresente a doença, ela tem que ser XAzinho, XAzinho. Olha como inverteu a situação aqui, tá? E uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês, numa questão como essa, quando eu tenho um homem afetado, e é dominante a doença, é obrigatório que todas as meninas filhas deste homem sejam afetadas também. Lembra que eu falei que o homem é obrigatório passar o X para a mulher e o Y para o homem? Se ele tem uma doença dominante, X-azão, e ele obrigatoriamente passa para as mulheres, elas vão acabar tendo a doença também, tá? Então, homem doente e a doença é dominante ligada ao sexo, todas as meninas serão doentes também. Isso vai ser uma importante informação para a gente resolver a questão em si, tá? Então, ó, o casal tem 5 filhos, 2 meninos. Opa, fiz errado o símbolo aqui. Volta. 2 meninos e
3 meninas. Então tem 5 filhos esse casal. Sobre a manifestação da doença dos filhos desse casal, pode esperar que, vamos lá, fazer o cruzamento, tá? Primeiro do pai com o primeiro da mãe, xazão, xazinho. O primeiro do pai com o segundo da mãe, xazão, xazinho. O segundo do pai com o primeiro da mãe, xazinho, y. E o segundo do pai com o segundo da mãe, xazinho, y. Se você não prestou atenção, tá? Você pode errar nesse momento. Por quê? Nas outras questões, o xazinho, ou azinho y, era o doente, era o hemofílico, era o daltônico. Agora não, é o normal. Então veja, xazão, xazinho é uma mulher doente. Xazão, xazinho é uma mulher doente. Então todas as meninas deste casal serão doentes, terão essa característica manifestada. Nos meninos, esse é normal. E esse também, ou seja, nos meninos não tem a possibilidade. Por quê? Porque a mãe não tem o X afetado. Essa é a grande questão, tá? Então veja, somente as meninas manifestam a doença? Sim, porque essa é a possibilidade. O pai sendo doente e a doença sendo dominante, obrigatoriamente as meninas também são, tá? Os meninos e as meninas manifestam a doença, os meninos manifestam a doença, somente os meninos manifestam a doença, e meninos e meninas manifestam a doença, meninos não vão manifestar essa doença, tá? Então, que fique bem claro isso. Tudo bem, gente? Então, para a prova da DEPA, é importante que vocês revisem esse conteúdo, tá? Para E também, isso vai cair na E de vocês, tá? Então, falei da herança ligada ao sexo, sendo ligada ao X recessiva, daltonismo e hemofilia, mais comum em homens, e se for dominante é mais comum em mulheres, tá? Falei da herança restrita, que era do Y, obrigatoriamente todos os homens da família, se forem doentes, manifestarão a doença. Falei da herança influenciada, tá? Que é aquela que é autossômica, mas ela pode ser dominante em um sexo excessivo no outro, como a calvície. E falei da herança limitada, que é aquela que é autossômica, ambos os sexos têm o gene, só que se manifesta em um deles, como barba no homem, leite na mulher, tá? É importante também lembrar que existe uma chamada herança mitocondrial. A herança mitocondrial são genes presentes nas mitocôndrias que podem gerar algumas características, como a doença de Alzheimer, por exemplo, pode ser gerada por um gene, uma falha na mitocôndria. E isso é uma herança materna, tá? Nós herdamos as mitocôndrias provenientes dos óvulos e não dos espermatozoides. Então, todos os meninos e meninas têm mitocôndrias provenientes da sua mãe, tá? O pai vai colaborar com o núcleo, né? Os genes do núcleo do espermatozoide, mas não com suas mitocôndrias. Então a linhagem para no pai, tá? Então é isso. Vou dar um exemplo, tá? Se, por exemplo, a avó paterna tinha uma anomalia mitocondrial, por exemplo, um Alzheimer, provavelmente ela passou isso para o pai. O pai pode manifestar a doença, mas o pai não vai passar esses genes mitocondriais para os filhos. Se for a avó materna passou para a mãe e a mãe passou para os filhos, meninos e meninas, tá? Então essa seria a herança mitocondrial. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, dessa revisãozinha sobre esse assunto, tá? Em breve vou postar mais exercícios sobre segunda lei de Mendel para que ajude vocês a fixar o conteúdo para a nossa E. Tudo bem? Curte aí meu canal se você não curtiu ainda, dá um joinha, dá um like, marca o sininho de notificação, assim que eu postar alguma coisa nova você vai ficar sabendo. Tá bom, gente? Um grande abraço, bons estudos, tchau, tchau!